Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar em Movimento está começando e hoje a gente vai falar sobre saúde integral. A gente vai entender por que a gente não consegue separar em caixinhas a nossa saúde. Não dá para falar de saúde mental sem falar de outro tipo de saúde, é tudo uma coisa só. Para isso, eu tenho o prazer de receber aqui a nutricionista doutora Cíntia Antonassi. Muito obrigado por ter aceitado o convite e compartilhar o seu conhecimento com todo mundo. O prazer é meu, principalmente por falar, de nutrição, de saúde integrativa, integral, holística, até como falam. Porque no mundo de hoje, cada vez mais é a gente conseguir enxergar o corpo humano de uma forma conectada, né? Muitas vezes a gente está triste, o que acontece? Parece uma suane para fazer exercício, né, Márcio? Diminui. Se eu estou, de repente, eu somatizo, eu começo a ter uma expressão da minha saúde diferente se eu só cuido do problema. Por isso que hoje, médicos do mundo inteiro, desde a medicina do estilo de vida, os médicos naturopatas, enfim, todas as áreas que olham para o ser humano começam a ver essa interligação. Na nutrição, nós já vemos isso há muito tempo. Porque não adianta você só comer para isso ou para aquilo, né? Você tem que comer uma alimentação equilibrada ao longo do dia com mais frequência. Não adianta fazer só a dieta daquela semana. Claro. Porque isso não resolve, né? Não deixa a gente mais saudável. Às vezes até emagrece. Algumas pessoas vão lá e emagrecem, mas não quer dizer que estão mais saudáveis. Nem em relação a peso, dados bioquímicos, né? Mas também não da cabeça. Claro. Porque também fazer muita dieta, muita restrição e ficar muito neurótico com isso tudo pode deixar a gente, com certeza. Estressado. E isso é um ponto importante. Você é nutricionista, né, de formação, mas, claro, com a sua história, com a sua vivência, convivendo com muita gente de outras áreas, muitas pessoas da área de saúde, a gente vai entendendo que as coisas elas se complementam, elas são completamente interligadas e a gente não consegue falar, olha, só alimentação, então isso vai resolver. Você aprende que você tem que fazer essa conexão com várias outras questões do estilo de vida. Isso. E que, além disso, né, aquela demanda que chega muitas vezes, olha, você consegue uma alimentação para determinada coisa específica, quer dizer, pode até atingir lá, mas a coisa é muito mais ampla. Total. Dizem que quando você chega na nutricionista, né, você tem sempre as suas queixas. Aí o nutricionista faz aquela anamnese, aquela interrogação de vários aspectos. Eu costumo dizer para aquelas que são minhas alunas, eu treino a trabalhar mais mudança do comportamento, que ali na sua frente não tem só um corpo, que apesar de pensar na saúde integral, você pode pensar que está tudo conectado, mas só um corpo. Não. Ali tem um ser humano, tem um coração batendo, tem emoções que a gente precisa entender, né? Fazer com que esse paciente, muitas vezes é você aí que está nos ouvindo, entenda o que você sente quando você come, entende quais são as lembranças que trazem, boas e ruins, para que você possa entender, né, essa relação com a comida. Porque eu digo que assim, o que é mais saudável, um alface ou um brigadeiro? Né? Depende. O alface pode ser extremamente nocivo se ele é consumido com raiva, com uma punição por conta de uma dieta, né? E o brigadeiro extremamente prazeroso, trazer muitas endorfinas e te equilibrar para escolhas mais saudáveis depois. Então, a gente coloca as coisas em caixinha, como você falou. E não pode, a gente tem que olhar, e até sistemicamente, mesmo se a gente for olhar o corpo, o paciente vai lá dizendo que ele está com um problema para dormir. Eu vou olhar só isso? Né? Eu tenho que olhar o comportamento, a higiene do sono, o exercício que ele faz, como é que ele gasta energia, as emoções que ele sente. Mas, muitas vezes, se você faz um primeiro apanhadão e a pessoa já começa a ir no nutricionista e ela começa a comer melhor, muitas coisas daqueles problemas já vão melhorando, né? Não necessariamente tomando só aquele suplemento vai adiantar. Se ela não arrumar, é quase que uma casa construída sem um alicerce. Claro. Agora, quando você fala, o que é mais saudável? Eu lembro de uma intervenção que a gente fez de Jaguariúna, que a gente colocava uma maçã e um brigadeiro e fazia essa pergunta, né? Porque, como você bem disse, tem as situações envolvidas, né? E mais do que isso. A gente tem que olhar a alimentação como um todo, e não um único alimento isoladamente, né? E hoje a gente observa, e eu queria que você falasse um pouco disso,
esse julgamento quase que imediato das pessoas, em isso é proibido, isso é ruim, isso não é saudável, isso pode. E aí, logo depois dessa decisão, quando ela faz o consumo de alguma coisa que, teoricamente, na cabeça dela é proibido, vem uma culpa absurda. Então, explora um pouquinho essa questão da alimentação como um todo e não a gente julgar um alimento e, a partir daí, ter todo um comportamento que não vai ajudar. Por isso que eu gosto muito do termo de alimentação saudável, né? Não o alimento em si, porque é um combinado de tudo. Você sabe que tem estudos científicos mais novos, mais recentes, né? Tem muitos inúmeros que falam que pessoas que comem aquilo melhoram determinado, né? Melhora o colesterol, melhora... Tudo bem, tem muitos estudos, mas tem raros estudos, mas começaram a ser divulgados, aqueles que mostram que essa restrição, quando o indivíduo se coloca numa posição de dieta e se restringe muito, e para ele aquele é um sofrimento, isso gera também aumento de cortisol e aumento de estresse. O fato de ele começar uma dieta leva ele a querer boicotar aquilo. E um estado emocional muito ruim. E o que é que acontece? Ele se restringe, ele vai e come. No que ele come, ele tem a culpa. E o que faz? Da culpa, né? Ele volta a fazer dieta. E vira muitas vezes, até com a culpa, alguns adolescentes... né, desenvolvem alguns transtornos ou alguma alimentação mais transtornada, né, que seria comportamentos de pulgar, enfim, ter tipos de... Ou faz exercício demais para compensar, né, e volta para a dieta. E aonde é que a gente interrompe isso? É na dieta. Para essa dieta justamente não ser só aquele nutricionismo, né? Ela ter somente aqueles elementos que são bons. Só preocupação nutricional. Isso, como se fosse uma bula, né? Todo alimento fosse uma bula. Mas qual a figura que ele representa na nossa vida? Então, as pessoas às vezes que querem comer, deixar de comer à noite, né? Não janto mais. Sendo que à noite é o momento que, de repente, ela divide com a família. Então, ela tem que entender que aquele aspecto que ela colocou funcional vai impedir um lado emocional do comer. Porque o comer não é só biológico. Ele é ele é psico, sociocultural. A gente come porque a gente está com as pessoas, a gente come porque faz parte da nossa cultura, né? É uma expressão do quem somos. Por isso que eu gosto de dizer que nós somos... Né? Você é o que você come? Não. Eu como aquilo que eu sou. Né? Eu sou uma manauara, que mora em São Paulo, tem uma vida agitada. Então, eu acabo comendo aquilo que é parte do meu estilo de vida. Pode mudar? Pode, para melhor sempre. Introduzir novos elementos, até suplementos, alimentos mais funcionais, tudo que tem aí na nossa terra, inclusive dos biomas amazônicos, nosso açaí, as nossas castanhas, tudo isso é muito bacana, a gente estuda isso na nutrição. A medicina também está estudando bastante isso para trabalhar mais a prevenção, né, o estado de saúde integral das pessoas. Mas tem que ser com um ato de gentileza, né? Uma nutrição gentil. Eu faço isso porque eu me gosto, eu faço isso porque eu quero estar mais saudável, mas eu entendo que eu também tenho que comer um pedaço daquele bolo porque hoje é meu aniversário, né? Porque hoje, sei lá... Ou eu até entendo que tem ali um bolo, mas eu não preciso comer agora. Então, esse tipo de olhar para o indivíduo como um todo faz parte, né? Do aspecto da nutrição, do que a gente chama de integral. E não é só na nutrição. Hoje, se você for em alguns médicos, né? Muitos estão começando a ser o médico da família, está voltando esse papel de ter o médico, né, do adolescente, não deixar de ir o médico do homem, o médico da mulher, porque as pessoas querem viver mais. Quer dizer, elas sabem que vão viver mais, mas a gente quer viver melhor. Então, não se espante se você for numa consulta médica e ele perguntar como estão as suas emoções, né? Elogie o seu médico, porque era isso que nós deveríamos esperar. Então, mas aí tem uma questão que eu quero voltar da alimentação, que se a gente volta ali para a década de 70, de 80, você falou um aspecto cultural. Né? Então, era da cultura do brasileiro você ter o arroz e feijão, você ter uma salada e você ter uma fonte de proteína. Era um prato muito equilibrado que ninguém pensava em nutrientes. Se você chegasse para uma pessoa no começo da década de 80 e falasse proteína, carboidrato, isso ia soar muito estranho. Hoje, qualquer pessoa que você fale proteína, carboidrato, isso é muito familiar, né? A informação ficou muito mais disponível e, que nem você falou, parece que o alimento hoje ele vem com uma bula. A pessoa quer saber quanto de gordura, quanto de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o que acontece? Além de trazer esse comportamento um pouco nocivo para a pessoa, muitas vezes, se a gente voltar no tempo, você não tinha tantas opções e a gente tinha uma coisa cultural daquela alimentação. Hoje, você tem muita variedade.
né? Muito mais industrializados, enfim, muito mais variedade. Mas mais do que isso, você tem um meio ambiente que te oferece muito alimento o tempo inteiro, né? Muito diferente se você voltar na década de 80. Né? E aí o que acontece? O arroz e feijão, por exemplo, que é um prato culturalmente brasileiro, hoje você vê as pessoas com medo de comer arroz e feijão. Acho que arroz e feijão, imagina, isso engorda, isso nem pensar. Como que a gente faz o resgate também dessa parte cultural da alimentação do brasileiro? Que nem você falou, eu sou do Amazonas, tem o açaí, né? Eu como tapioca não porque está na moda, mas porque eu cresci comendo ela com manteiga. Acho que tem muita coisa envolvida aí, até geracional. Então, nós vivemos aí nossos avós comeram aí mais arroz e feijão, salada, tinha esse tempo de cozinhar em casa, reunia a família. Meu pai, né, eu chegava da escola, meu pai estava ali, mesmo sendo advogado, super ocupado, me esperando muitas vezes com um tutano de boi, com feijão com bucho, e nem por isso a gente tinha medo disso, né? Eram comidas que estavam na mesa, né? Macarrão com farinha. Sim. A gente não tinha muita salada, porque culturalmente o norte, o nordeste até hoje, o nordeste não, mas o norte, né? A nossa as verduras vinham de avião sempre, ainda vem hoje, porque o nosso solo não é tão propício. Mas come-se as coisas regionais. Então, eu acho que a gente saiu dali, aí vieram as mulheres a trabalhar e foram... Sendo que com isso, o que elas fizeram? Tiveram menos tempo, acabou se confiando muito nos industrializados para ocupar este papel. E aí depois vieram quem? A geração dos milênios, questionando isso tudo, dizendo, como assim tem muito açúcar, tem muito sal, é muito industrializado, eu quero mais natural, como os nossos avós. Então isso mostra, e por que a gente vive tudo isso, parece que foi ontem? Porque é um tempo que a gente vive mais, então as gerações, muitas vezes, são 3 gerações dentro de uma casa. Um avô cultivando arroz e feijão, querendo que, né, o neto coma, a mãe querendo o mais prático possível, e o filho querendo tudo mais natural. Né? Então, essa mudança de geração sofre mais uma coisa agora, as redes sociais. Sim. Porque o mundo, a comida coreana, a comida thai, né, vai dando pra gente uma infinita possibilidade de alimentos, combinações, marcas. E o que acontece? Uma nova geração que entra, que é uma geração Z, é uma geração que vem num tempo de guerra, mais guerra está acontecendo, né? Num tempo de pandemia, em que eles estão menos acesso a dinheiro, ao sonho da casa própria, ao sonho do carro próprio, porque tudo é frugal, né, no mundo que a gente vive. E o que a comida se torna? A nova Disneylândia, como diz o antropólogo Alcoforado, né? É a nova Disneylândia dessa turma, que tem na comida um status. Eu vou naquele lugar. Às vezes, não tenho dinheiro para parcela de algumas questões importantes. Ainda moro com os pais. Mudou-se muito essa questão de independência. A independência está na atitude do comer. O que, a meu ver, muitas vezes pode ser bom para que a gente reconquiste, né, um pouco mais esse olhar divertido, né, e gostoso e prazeroso da comida. Mas também tem virado dos 2 lados, né? É um lado muito divertido, às vezes, super gastronômico, e depois um outro lado super dietético, né? Não tem o meio do caminho aí. Agora, só para fechar isso, eu acho que a gente vive com tendências, né? Sempre vai, que nem o coração, né? Vai e volta, vai e volta. Eu acho que a gente cansou tanto de processar, de industrializar, né? Que 2 movimentos estão acontecendo. A indústria está ficando mais natural, né? Ela está entendendo esses anseios, e a gente está resgatando coisas lá de trás. Né? Então, virou na moda o bioma amazônico. A gente não quer mais as nozes pecantes lá de fora. A gente quer a castanha do Pará, do Brasil, a do Baru. As folhas, né, lá no norte, era o alface americano. Vamos plantar azedinha. De repente é bacana também. Então, um resgate para a gente sobreviver. Né? Isso é interessante. Você falando, né, me vem muitos questionamentos. Eu fiz um documentário... Saiu em 2019, mas em 2018 eu viajei vários países do mundo, né? E um deles foi a Coreia do Sul. E eu conversei com, enfim, o ministro da Saúde e a responsável pela parte de alimentação da Coreia do Sul. E aí hoje eu vejo a moda da comida sul-coreana. E eu gostaria que todo mundo ouvisse o que essa mulher falou para mim, né? Porque ela falou assim, aqui a gente tem muita dificuldade de alimentação comparado com o Brasil. O problema do Brasil é a abundância. O problema do Brasil
é que é uma fartura absurda, né? Então ela falou assim, deixa eu te explicar uma coisa. A gente consome... Porque, basicamente, lá na Coreia, eles têm um consumo de 130 quilos de arroz por pessoa por ano. No Brasil é 40. Então, quando a pessoa vem e fala assim, o arroz engorda, a Coreia do Sul tem menos de 4% da população obesa. O Brasil tem 27%. Né? Então, não posso também dizer que o arroz é que está fazendo emagrecer. Não é. O café da manhã eles têm arroz. Então, é muito louco, porque eles têm uma porção de arroz, mas a porção é pequena. Eles têm legumes fermentados em todas as refeições. Aí ela fala, você acha que a gente tem legumes fermentados porque a gente lá atrás achou que aquilo fazia bem para a saúde? Porque a gente vivia a guerra, a gente tinha um inverno muito rigoroso, então a gente tinha que pegar esses legumes e fazer com que ele durasse todo o tempo onde a gente não ia conseguir ter legumes, então a gente fermentava em casa. E sempre tem uma fonte de proteína. E aí, nem sempre vem para os outros lugares, né, a questão da porção, que eles são super rígidos, as porções não são grandes, né? E cria-se uma gourmetização em cima disso, que acaba, sei lá, levando as pessoas a um comportamento que às vezes eu não acho tão saudável em relação ao alimento. Porque a gente tem aqui essa abundância, né? Exato. E aí, de repente, agora está na moda comer comida coreana e as pessoas abrem mão do arroz e feijão para o tal do bulgogi. Né? Eu acho que nós somos exploradores, né? Naturalmente somos exploradores de comida. Então, pelo momento que nós vivemos da informação tão transversal, é natural que a comida... Essa curiosidade. Mas o que é interessante é que dificilmente a gente cozinha essas coisas em casa, né? Você vai muito mais para os restaurantes, Sim. é o food service que você pede o delivery, ou você faz uma comida dessa num momento especial para receber as pessoas, é a comida com grife, digamos assim. No dia a dia a gente usa lá a nossa roupinha básica e que é tudo muito mais cultural. Então, acho que a nossa cultura hoje é uma cultura que a gente tende a resgatar, sim, mas talvez ela perca um pouco de espaço para essa necessidade, principalmente de uma geração mais jovem, de se divertir com a comida, de se aventurar com a comida, de explorar essas pimentas, esses novos sabores exóticos, né? Eu estudo muito tendência de comportamento em alimentação e você vê, né? Você vê até no próprio produto industrializado essa necessidade de colocar novos sabores mais sazonais. Então, por que vem um jovem aí curioso? Porque tem acesso à informação. Né? Eu acho que isso pode ser bom, desde que, claro, né, não vire uma loucura, né? Mas eu acho que cultura é uma das coisas, a cultura alimentar é uma das questões mais difíceis de se derrubar. A cultura alimentar de uma população, né, diferente de outras interfaces, é algo muito enraizado e uma das coisas mais difíceis de se tirar de um povo. Eu tenho uma curiosidade. O cara nasceu no Brasil. Ele está acostumado a um tipo de alimentação muito tradicional. Aí ele vai para a Coreia, ele vai para a Alemanha, e é uma alimentação muito diferente, né? E, às vezes, quando ele parte para essa alimentação, ele sente aquele desconforto, que eu não sei se é psicológico, e aí é que eu queria te perguntar, se tem a ver, por exemplo, com a nossa microbiota, se o fato da gente ter um padrão alimentar e alterar nessas viagens, existe um choque na microbiota. Eu queria, ou se é puramente emocional, como que acontece? Já que nós estamos falando de saúde integral, é tudo junto, né? É tudo junto. Você não tem aquela vez, viajei, meu intestino prendeu, não fui ao banheiro, não é normal? Por que isso, né? Porque a gente muda o ambiente, muda a altitude, muitas vezes muda nosso sono. E aí isso é uma pergunta muito inteligente, porque é exatamente a prova, né, que cada um que está nos ouvindo agora pode lembrar da última viagem, porque sentiu isso, sentiu que o intestino prendeu, sentiu aquele desconforto, um pouco mais de gás, aquela dor de barriga, né? Porque mudou tudo, mudou seu fuso horário às vezes, mudou a sua qualidade do sono, a quantidade de bebida alcoólica que você bebeu, que isso também, né, vai mudar a tua movimentação intestinal. Então, é claro que a gente... Fuso horário, às vezes. Quando você dorme, né? Então, a gente é reflexo dessa mudança de ambiente. E a gente está completamente interligado nessa energia, em tudo isso que nós estamos vivendo. E aqui, o cérebro manda a mensagem, né? Se você está nervoso porque você vai viajar, ou se você está feliz demais, enfim, tudo isso a gente leva descargas, né, de energia. Mas as viagens não são nosso normal, né? Sim. Então, às vezes, a gente pode aceitar
né, um pouquinho mais de desconforto, cuidar um pouquinho para, né, pensar, putz, hoje eu vou almoçar mais legal, mais equilibrado, um pouco mais perto daquilo que eu costumo, porque hoje a gente vai jantar naquele lugar ali que eu sei que é mega especial. Então, mesmo viajando, para você ter uma viagem tranquila, é bom a gente olhar para isso. Agora, a microbiota, você pegou num assunto bem interessante, né? Porque é algo que tem sido mais estudado ultimamente na ciência. Quem não sabe o que é está nos ouvindo aí, são os bichinhos, micro-organismos que povoam e estão no nosso intestino, querendo você ou não, ele está lá, cuidando. É quase que um segundo cérebro no seu intestino. E a gente pode ajudar essa flora intestinal, né? essa microbiota, tá mais saudável, produzir mais a fermentação necessária, quando a gente dá fibra adequada, né? Quando você consome uma quantidade de micro-organismos também bom, né? Quando você não fuma, não bebe, vai deixando isso aí lindo, polido. Mas o que acontece quando a gente viaja? Bebe-se mais, muitas vezes, né, você faz coisas que você não faz na tua vida normal, até dormir bem, e ela vai sofrer. Mas existem muitas coisas boas hoje que a gente pode associar isso tudo, como a introdução de próprios micro-organismos, né? Os probióticos. Aí só toma quando tem diarreia isso aí? Não, tem até um específico para quando você tem lá o piriri. Mas, em geral, é aconselhado a gente consumir esses bichinhos do bem, né? Esses probióticos de uma forma contínua. Eu consumo de forma contínua. Você falou também sobre a questão da... E além deles, né? Eu gosto da suplementação, eu acho ela importante. Acredito que ela tem vários aspectos positivos, principalmente quando você estressa seu corpo mais, quem faz mais exercício, realmente tem uma necessidade de uma alimentação mais adequada, mas a suplementação pode ajudar. Que muito se fala isso também, né? Saúde integral, a gente tomar uma vitamina para o sono, uma vitamina para o joelho, Não é se encher de vitaminas para todas as partes do corpo, apesar de existirem muitos estudos, para a pele, a proteína, né, as vitaminas, probiótico, mas não é só se encher disso, não. É muito mais como a gente está falando aqui. Você sabe que eu passei por uma experiência que eu fui para os Estados Unidos, né? Aí eu fui morar lá. Mas eu sou pequenininha, mas fui bem magra. E a curiosidade que te dá aqueles alimentos. Imagina eu vindo de Manaus, chega lá, né? San Diego, Califórnia. Foi impressionante como eu não percebi. Assim, você não percebe e você vai ganhando peso pela experiência. Passei 6 meses ali. E o rosto com espinha, também por conta da idade. E muda o tipo de alimentação. E é mais gordura do que aquela cozinha, né, comida que era feita em casa. É normal um adolescente, as pessoas que passam o período fora, né, mudarem isso, porque também tem que observar que mudou tudo o que você fazia antes, né? Agora, tem uma questão que eu queria fazer uma provocação aqui, que durante toda a evolução da espécie, o nosso cérebro ele foi preparado para comer mais do que a nossa fome, né? Se ele não comesse mais do que a fome, ele não sabia quando era a próxima refeição, o corpo se adaptou e sobreviveu àqueles que tinham capacidade de estocar esse excesso dentro do corpo, né? E de 50, 80 anos para cá, essa alimentação começou a ficar muito mais abundante. E as porções aumentaram muito. Então, você pode lembrar de ir no cinema, quando você tinha 15 anos, o pacote de pipoca era uma coisa, o outro já é 4 vezes mais, com direito a refil. O sanduíche era uma coisa, hoje é muito maior. O refrigerante, que era menor, hoje é muito maior. E você tem muitos estudos, estudo da POC, estudo com sopa, mostrando que a gente acaba comendo muito mais quando vem a oferta de alimento, muito mais que a nossa necessidade. Como se comportar num meio ambiente que te oferece muito alimento e, mais do que isso, recompensa para você consumir mais. Então, você tem, por esse valor, você tem a pipoca média, mas por só mais 50 centavos você tem uma pipoca grande ainda com direito a refil. O cérebro, que é um coletor de recompensas. Então, nutricionalmente, como sair dessa cilada? É uma cilada mesmo que o mundo tem preparado para a gente, mas por isso, né, gosto muito dos estudos com Mindful Eating, que é uma das disciplinas aí que andei estudando bastante, publicando, que é justamente o que é o Mindful? É atenção plena. Assim como a gente pode ir numa loja e comprar um monte de roupa e o cara vai falar para você, olha, a segunda peça com 50%, a quarta peça 70%. Você não fica seduzido em comprar mais roupa? Você não vai usar, talvez, e vai gastar mais dinheiro. E a mesma coisa serve para o alimento. Como é que a gente começa a ter essa percepção, essa atenção na hora de te oferecerem? Então, às vezes, chegar no evento, né? Chega esbaforido para comer,
tenta lembrar do que eu tô falando aqui para você, na sua próxima vez aí que você for comer e tiver o excesso aí na sua frente. Bebe um copo de água, dá uma respirada. A gente costuma falar no Mindful Eating, né? No comer com atenção plena, que é o check-in. Sabe aquele check-in que você faz lá pra viagem? Pra ir lá e tem que ir, senão não passa no avião? Faz o check-in. Todas as vezes que você tiver ido comer um buffet, uma festa, que aí você já começa a estar mais atento. Estando mais atento, você vai avaliar. Então, algumas coisas que são boas nesse sentido diminuir o tamanho de prato, né? Às vezes tem um tamanho de um prato maior ou menor. Pega em casa uns pratos menores, né? Pra você servir naquele grandão que tem a borda que já... Deixa a comida na cozinha e bota um jogo americano em casa e se serve na cozinha e vai pra sala, né? Pra sala de jantar. Por que isso? Porque aquela panelinha ali de arroz e carne, etc., que tá ali na tua frente, ela te convida a uma garfada a mais. E isso você perde a noção da quantidade que você comeu, porque te convida. Tá ali na frente, tá fácil o acesso. Outra coisa, se você tem crianças em casa e fala assim, pô, eu compro os biscoitos, mas quem come sou eu. Né? Tenta ver, compra menos, compra aquilo que é necessário, coloca em potes guardados lá em cima. Falam-se muito em reengenharia de ambiente, né? Da história do comportamento. Então, coloca mais frutas acessíveis. Na hora que você abre a geladeira por impulso, vai estar ali alguma coisa que de repente é um melão cortado, um mamão, enfim. Já que você está comendo por impulso. Não estou dizendo que você tem que comer mamão, tá? Você pode até comer o biscoito. Mas, de repente, ele está mais difícil de acessar. Não ter aquela geladeirinha no quarto, aquela, sabe, chocolates espalhados pela casa, porque realmente o que era para visita vai acabar dentro de você. E isso regado no dia a dia, né? Ele começa a te desestimular. Porque, por mais que estimule, no sentido de, foi gostoso... O primeiro é gostoso, o chocolate, né? O segundo, o terceiro já vai dando aquela culpa, aquela punição. E é ciclo sem fim, né? Então... E você tem uma questão que é, à medida que você vai ganhando muito peso, né? Nosso estômago aumenta de tamanho. Então, a plenitude gástrica vai demorar um pouco mais. Você cria resistência ao hormônio da saciedade. Então, mais tarde você perceber isso, um pouco mais difícil essa mudança, né? Mudar é muito difícil, né? A gente quer a mudança, mas a gente não quer, né, ser mudado e não quer mudar. Traz um desconforto, porque o corpo ele entende o padrão e vai trabalhando em cima do padrão. Exato. E a gente acostuma, é a tal da ambivalência. Putz, eu queria pesar menos, eu queria ser mais saudável, eu queria mais... Vou fazer aquela coisa meio quick fix, né? Rapidinho ali pra fazer rápido, porque eu também não quero sofrer muito com a dieta. Vou sofrer muito em pouco tempo. E acredita que aquilo ali vai dar, né? Vai dar certo. Para e volta, né? Para e volta. A gente sabe os estudos, né? 99% das pessoas que fazem essas dietas relâmpagos vão... eu não voltei. Fiquei por um tempo. Mas se você faz um gráfico de peso, você vai ver que você perdeu por muito tempo, né? Fazendo essas dietas e sofrendo. E você sabe, o exercício que a gente faz a mais nunca vai compensar toda essa mudança no posicionamento que você estava falando. Né? A gente pode até se exercitar. O exercício é menos. Hoje cada vez a gente faz menos, faz por qualidade, mais com qualidade. Hoje você programa, mas se você pegar o quanto de movimento você tinha no seu dia na década de 80, você perdeu 400 calorias. Vai gastar 400 numa academia. E não dá para fazer essa conta, porque né, não dá mais para fazer essa conta. Por isso a porção é muito importante, independente do alimento, né, que você consome. Pensa sempre em olhar. A primeira resolução aí nesse olhar mais integral para a sua saúde, se eu puder deixar de dica, é justamente isso. Ao invés de querer mudar as caixinhas, tenta mudar essa relação com a comida. Uma dica importante nesse início, talvez olhar para esses utensílios, que eu acho que a sua pergunta foi muito boa, essa quantidade do que está consumindo. Tenta diminuir só isso aí e fazer esse check-in de respirar um pouquinho mais antes da próxima oferta de alimento. Eu fico muito feliz, assim, quando... Por exemplo, bato esse papo com você e você traz todas essas informações, porque hoje a gente sabe que só informação ela não é suficiente, porque nunca foi dada tanta informação. Mas eu fico muito feliz quando você passa isso e dá vários exemplos, porque o grande desafio dessa geração, da nossa geração, é a primeira geração, e você falou isso muito bem, que vai ter que trazer as escolhas da alimentação para o modo consciente. Durante muito tempo, isso era muito automático. Você falou, quando eu era criança, a gente ia lá e comia, e aquilo que era oferecido estava de acordo com o estilo de vida e na média, as pessoas, né, enfim, tinham um equilíbrio melhor.
Só que hoje a gente não pode ficar no automático, porque a oferta de alimento é muito grande, porque a porção é muito grande. Então eu gostei muito quando você falou, cheio faz um check-in, cai na realidade, traz para o consciente. Então acho que essa sua dica ela é valiosa, sabia? Muito bom, que bom. Todo mundo fazendo check-in aí, mas não é da viagem, é do dia a dia, né? E em casa também vale, né? Vale a gente pensar em como fazer diferente. Ai, mas é chato trazer o prato. Quando você vai no restaurante, ele não te serve só um prato? Exato. E você come como? Tranquilo, com um pouco de ritual, né? Você para, limpa a boquinha lá no guardanapo, pega um copo, bebe um pouquinho da água, enfim, do que você tiver. É ritualístico. E quando você chega ao final daquela refeição, você está satisfeito. Porque em casa a gente não faz isso, né? Então, no dia a dia. No dia a dia. Então, check-in. Fechado. Cíntia, super obrigado por tanta informação, por essas dicas. Tenho certeza que todo mundo que acompanhou esse papo sai com um aprendizado. Obrigado. Bom apetite. Boa. Bem-estar em movimento vai ficando por aqui hoje. Tenho certeza que você se inspirou, gostou desse papo com a Cíntia. Então você pode ir em todos os aplicativos de áudio, inclusive no aplicativo da CBN, para compartilhar com todo mundo que você gosta. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e os trabalhos técnicos do famoso Alfredo. Semana que vem a gente está de volta.